Irmãos, então vamos lá para a palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração antes de tudo, orar pela vida dos irmãos, pelas vossas famílias, que o Senhor nos guie durante este culto e que a palavra do Senhor chegue até o coração dos irmãos, conforme o Senhor já tem ministrado no meu. Amém? Então eu passo a orar agora. Eu acredito que alguns dos irmãos, talvez, neste momento agora, esteja passando num momento difícil com a família, algumas situações no decorrer da semana que chegaram como uma bomba, como algo, né, em um pequeno momento catastrófico, mas o Senhor tem o poder de mudar essa situação. Qualquer que seja a notícia, qualquer que seja o problema, Deus pode mudar a história. Para ele não há impossível. Marcos 10, 27. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para ele, todas as coisas são possíveis. Então, nós estaremos agora, já de início, orando pela vida dos enfermos, pelos vossos familiares, e na medida que nós vamos aí na caminhada, meditando na palavra e recebendo tudo aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus, o Senhor vai estar alcançando e os irmãos estarão entrando e todos serão abençoados. Amém? Passo a orar agora. Senhor, Deus poderoso, tremendo e glorioso, nós te bendizemos, pois tu és fiel, poderoso e tremendo. Tu és aquele, Senhor, que não conhece derrotas. Tu és aquele, Senhor, de cuja todo joelho e todo lábio, Senhor, o lábio há de confessar e o joelho há de se dobrar mediante a tua presença. Não há enfermidade, não há peste nem praga, não há maledicência, Senhor, não há obra de magia negra, bruxaria, feitiçaria ou qualquer outra coisa desse tipo, Senhor. Não existe enfermidade em qualquer nível e grau que possa impedir o teu agir, porque basta uma palavra, Senhor, basta apenas uma palavra, tudo volta ao lugar. Basta uma palavra tua, Senhor, e as enfermidades caem por terra. Basta uma palavra sua, Senhor, e as famílias são restituídas. Basta uma palavra sua, Senhor, e os casamentos são colocados em ordem. Basta uma palavra sua, Senhor, e as famílias são restauradas. Basta uma palavra sua, Senhor, e o inferno bate em retirada. Basta uma palavra tua, Senhor, e a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração é transformado, pois tu és o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Não há enfermidade que dure, pois tu és o médico dos médicos. Não há problema na justiça que não seja resolvida, porque tu és o advogado dos advogados e ainda és juiz dos juízes. Não há, Senhor, problema que possa permanecer diante de ti, pois tu és Deus dos deuses, tu és o Senhor dos senhores, e tudo e todos se dobram mediante a tua presença. A minha oração agora, Senhor, é que o Senhor possa alcançar, Deus tremendo e glorioso, a cada vida, a cada coração, a cada mente, a cada ambiente, Senhor, trazendo a presença da tua glória até a vida dos teus servos. Nós iniciamos este culto, Senhor, mas a direção, Senhor, mediante tudo que há de ser ministrado, é o teu Santo Espírito quem dá, crendo que tu és um Deus que trabalha em todas as coisas e que por trás das circunstâncias está a tua poderosa mão, nós te rendemos graças em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, conforme já visto aí no título, eu quero falar sobre um tema muito pertinente, né? Um tema necessário para os nossos dias. E como título nós utilizamos para essa ministração 70 vezes 7, né, o perdão. E vamos falar sobre o perdão de uma forma sem limites. 70 vezes 7, perdão sem limites. E nós vamos discorrer um pouco na palavra do Senhor a respeito disso. O texto que nós fomos tocados pelo Senhor para falar está no livro de Mateus, primeiro evangelho, né, o primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Nós
partiremos a partir do versículo de número 15. Mas antes, irmãos, de nós lermos o texto, eu gostaria de falar algumas coisas antes de entrarmos no texto. E é lógico, conforme nós dissemos no culto passado e nos outros também, se nós abrirmos a Bíblia, lermos um texto e ficarmos passeando para trás e para frente sem discorrer sobre o texto, muitas vezes vamos só se deter em um pretexto. Mas nós não queremos nos deter ou falar em pretexto, nós queremos nos deter no contexto. E o contexto, irmãos, sempre o contexto bíblico traz muita informação para a nossa vida, como cristão, como homem e mulher de Deus, e devemos sair daqui, de cada culto, de cada reunião, de cada palavra, esclarecidos daquilo que Deus pede, daquilo que Deus demanda para a sua igreja. Então, falando em perdão, eu quero falar de algo que é muito recorrente no meio das igrejas e às vezes nós nos sentimos em uma situação como que assustados pela quantidade de pessoas que hoje exercem liderança nas igrejas, pela quantidade de pessoas que tomam o púlpito para oferecer a Deus um louvor, para oferecer a Deus uma adoração, a quantidade de pessoas que sobem no púlpito para pregar e para fazer um monte de coisa, para dar estudo, a quantidade de pessoas que se prontificam para liderar departamentos, irmãos, departamentos como departamento de criança, departamento de adolescente, de jovens, de mulheres, de varões, liderança de obreiros. E cada vez mais nós estamos vendo se desenvolver no meio da igreja pessoas que não foram curadas, pessoas que não foram alcançadas por Deus no seu íntimo e estão exercendo ofícios que demandam, sim, uma renúncia e não tem feito. E estão exercendo funções, estão subindo no púlpito, estão pregando, estão carregando sobre as suas costas um peso de liderança ao qual não lhe era devido. Por quê? Porque ainda não conheceu a Jesus em sua essência. Então nós vamos falar, sim, a respeito da comunidade, da igreja dos dias atuais, ao qual eu me incluo, lógico. A igreja dos dias atuais que não tem vivido o perdão. Porque muitas pessoas tomam um púlpito, dão estudo, fazem pregação, cantam, que é uma maravilha, os nossos olhos se enchem. Mas no seu íntimo, na sua vida diária, não tem exercido o cristianismo. Então nós vamos falar a respeito disso e no decorrer desta palavra, eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai esclarecer a mente e o coração de cada um dos irmãos. O que é mais real e o que é mais recente na humanidade hoje é o desejo e a busca por vingança. Mas isso é de agora, pastor? Não, desde a antiguidade, dentro da Bíblia, nós vamos ver que Deus estabeleceu leis para isso. O desejo de vingança pode ser algo satisfatório. Pelo menos é o que dizemos a nós mesmos. Muitas vezes utilizamos isso para justificar as nossas atitudes. Não é assim que acontece? O desejo de se vingar ou de ter a vingança a respeito de alguém ou a respeito de alguma coisa. A razão pela qual o fazemos não é simplesmente retribuir raiva com raiva, mas reparar o suposto dano que alguém causou na nossa propriedade, autoestima ou posição na comunidade. Se o oponente me atacou em algo, eu devo retribuir à altura. É o que nós mais ouvimos, irmãos, e não só ouvimos, como vimos. É o que mais temos visto dentro da igreja, que é o lugar onde as pessoas têm uma expectativa de que ali o amor vai imperar, de que ali a misericórdia vai estar sempre presente. O que nós temos visto muito dentro da igreja é que isso não tem sido verdade. Tem sido camuflado por uma posição, por um cargo, por uma liderança ou qualquer outra coisa desempenhado dentro da igreja, mas o amor, em sua essência, não tem sido expresso. Ele tem sido camuflado. Quantas pessoas não têm se tornado profissionais da fé?
Por quê? Porque deixaram de olhar para a voz do Senhor e passaram a olhar para si. Na sociedade de Jesus, e aqui o contexto, nós vamos falar sobre o contexto de Mateus 18, na sociedade de Jesus, a vingança não era algo apenas comum, mas considerada legítima. Ele vivia num mundo onde a honra era preservada a todo custo e protegê-la apropriado e necessário. Esta era a essência da vingança. Ou, vamos se dizer, a desculpa para se agir quando se sentisse ferido, para se agir, ou para agir quando se sentisse atacado. Então, se alguém me atacou, eu vou atacar. Se alguém me feriu, eu vou ferir. Se alguém levantou mentira de mim, eu vou levantar 10 vezes mais contra ela. Então, esse tipo de tratamento, ele veio desde os dias de Jesus, ou desde a fundação lá atrás, desde os patriarcas. O desejo de vingança, o desejo de retribuir algo, alguma coisa ou algo que alguém sentiu lesado. Não, feriu a minha honra, atacou a minha família, vou atacar também. Me caluniou, vou lá tirar satisfação e vou resolver essa situação. Ou seja, da pior forma possível, eu estou querendo utilizar aqui dentro dessa situação, dessa palavra. Vou resolver essa situação da pior forma possível. As pessoas têm tentado resolver as coisas. E nós vemos isso e impera, e tem sido corriqueiro, irmãos, tem permanecido no meio da igreja, me desculpa a expressão, a força da expressão, mas tem sido uma praga no meio dos cristãos. O cristianismo tem vivido com essa praga da vingança, do ressentimento, do rancor, da ira. Tem vivido com isso, enquanto deveríamos viver no amor de Cristo, na paz de Cristo, que excede a todo entendimento. Ou seja, é difícil de se calcular essa paz de Cristo. Enquanto o mundo está de ponta cabeça, essas pessoas, esses cristãos, estão guardados nessa paz, que para muitas pessoas é uma loucura. Como pode alguém estar assim, tão tranquilo, em meio a tanta turbulência, em meio a tanta tribulação? Porque essas pessoas entenderam a máxima do evangelho. Mas a sociedade hoje, ela busca por vingança, ela caça vingança. Mas o Antigo Testamento, irmãos, quero avisar os irmãos que eu vou estar fazendo a leitura pela Bíblia NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É uma Bíblia, ela não acompanha, ela não é traduzida, mas ela é uma Bíblia mais explicada. Então, eu vou estar me valendo de alguns textos para mostrar para os irmãos que as histórias de vingança, elas eram, em primeiro ponto, aplicadas no Antigo Testamento. E nós vamos ver alguns textos. E o primeiro dos textos que eu quero destacar é o texto que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo de número 34. Se você é bom de Bíblia e rapidinho de Bíblia aí, abre comigo aí Gênesis, capítulo de número 34, verso de número 25. Assim nos diz a palavra do Senhor. 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. Eita, Jesus! Um dos primeiros, eu quero usar como um dos primeiros exemplos de vingança. Por quê? Porque esses homens tiveram a sua irmã desonrada. Diná foi desonrada por Siquém, filho de Amor. E aí, os israelitas estavam chegando ali eram recém-chegados naquela terra, aí a sua irmã é desonrada, mas o filho do rei daquela terra, dos heveus, ele queria se casar com a irmã deles. Olha, eu gostei, eu me afeiçoei a ela, eu desonrei ela, mas eu quero me casar com ela. Então eles maquinam uma situação, Simeão e Levi maquinam uma situação e falam assim, olha, então faz o seguinte,
para que não haja problema entre nós e entre vocês, é melhor que todos vocês sejam circuncidados assim como nós. Assim vocês tomarão as nossas mulheres e nós tomaremos as vossas. Então, o rei foi até a porta da cidade, onde era tomada decisões, e o texto vai nos dizer que, juntamente com os cidadãos daquela terra, ficaram interessados pelas posses do povo de Israel. Aí eles, então, tomaram a decisão: olha, então vocês fiquem conosco e todos nós vamos ser circuncidados. Mas no coração de Simeão e no coração de Levi estava imperando o desejo de vingança. Por quê? Porque foram desonrados, porque desonraram a sua família, desonraram a sua irmã e a colocaram em vergonha. Aí, então, no seu coração estava maquinando a vingança. Prepararam tudo isso, o rei de Siquém, juntamente com seu filho, o rei dos heveus, juntamente com seu filho Siquém, e com todos os homens daquela tribo, eles passam ali pela circuncisão, é cortado o prepúcio de cada homem, e eles passavam dias tendo febres e muitas dores. Então diz-nos a palavra que Simeão e Levi veio no meio da noite, depois do terceiro dia, e matou todos os homens, levou as mulheres escravas e as crianças. Um dos primeiros desejos de vinganças concretizados na Bíblia, porque se sentiram desonrados. Mas não fica por aí. Tem mais um outro exemplo, que se encontra no livro de Juízes 16, 28, que é a situação de Sansão. Se você abrir comigo aí o livro de Juízes 18, você vai ver juntamente comigo Juízes 16, 28, você vai ver comigo que Sansão ora ao Senhor por vingança. E Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim, por favor, dá-me força só mais esta vez, deixa que eu de uma só vez me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Irmãos, o que eu quero chamar a atenção aqui é que o desejo de vingança na nossa vida muitas vezes impede que tenhamos um futuro em Deus. Sansão se limitou na vingança contra os filisteus e ele não olhou naquilo que Deus poderia fazer ainda mais através de suas mãos, mas o seu desejo ficou limitado na vingança. Eles feriram os meus olhos e eu quero me vingar deles. Diz-nos a palavra aqui que Sansão matou mais homens na sua morte do que em sua vida, por causa de um desejo de vingança. Sansão não poderia ainda continuar sendo um juiz, não poderia continuar sendo ainda um homem agora ainda mais utilizado por Deus para julgar e para ser um líder. Poderia, mas o desejo de vingança encerrou o seu ministério. Mas nós vemos na Bíblia que estes homens aplacaram o seu furor através de um desejo de vingança concretizado. Não é assim também que acontece com Aminon, o filho mais velho do rei Davi? Olha o que vai nos dizer, eu gostaria que você abrisse comigo agora o livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 13. Por que a gente está falando sobre isso? Porque Deus encheu meu coração a respeito dessa palavra, irmãos, e quando eu estava meditando em Mateus, eu vi a mão do Senhor me conduzindo a esta palavra, então eu comecei ali a deixar o Espírito de Deus guiar o meu coração para que nós falássemos sobre vingança e perdão. 2 Samuel, capítulo 13, verso 23 ao 29. 2 anos depois, Absalão estava cortando a lã das suas ovelhas em Baal-Azor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse: meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas. Gostaria que o senhor e os seus funcionários também fossem até lá. Davi respondeu: não, meu filho, se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir e lhe disse que podia ir embora. Mas Absalão disse: está bem então, deixe que pelo menos o meu irmão Aminão vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir:
até que por fim Davi deixou que Aminon e todos os seus outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: prestem atenção em Aminon. Quando ele estiver bêbado, eu lhe darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Verso 29, os empregados mataram Aminon como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. O desejo de vingança de Absalão aqui por causa de Tamar. O que acontece aqui? Eu vou explicar de forma bem rápida porque nós ainda não entramos no contexto onde nós queremos falar. Estamos apenas fazendo uma introdução. O que acontece aqui? Absalão vai se vingar por sua irmã Tamar, que, por sua vez, eram eles dois meio-irmão de Aminon. Aminon, Absalão e Tamar eram irmãos por parte de pai e não por parte de mãe. Então, Aminon sente o desejo de coabitar ou de manter relações com Tamar, e ela não queria consentir. Ela fala: Aminon, então vai e converse com o rei. Pode ser que o rei me conceda a ti, porque diz a palavra que ela era uma jovem bonita, de boa aparência. Então Aminon armou uma situação, fez com que Davi concedesse que Tamar fosse até o seu quarto para cozinhar e cuidar dele. Aí então ele se aproveita da situação e ele viola Tamar. Depois de violar Tamar, o que acontece? Ele sente nojo dela e mais raiva do que desejo. Então ele faz ela sair ali desonrada de dentro da sua casa. Absalão vê isso, irmãos. Absalão guarda no seu coração o desejo de vingança durante 2 anos. Durante 2 anos, Absalão não falou com Aminon. Durante 2 anos, Absalão não dirigiu a palavra e nem questionou o que Aminon havia feito com a sua irmã. Porque Tamar era irmã de sangue de Absalão, mas não era irmã de sangue de Aminon. Então, o que acontece? Passaram-se 2 anos e Absalão preparou a situação até que o seu irmão viesse, e ali mandou que os seus servos, e o servo tinha que obedecer o seu senhor, e pronto. Tanto é que Absalão fala assim: vocês não fiquem preocupados, porque a culpa é minha, a responsabilidade é minha, mas eu vou me vingar, porque eu me senti desonrado. Aminon desonrou o meu sangue. Então eu vou me vingar, custe o que custar. E ele armou toda essa situação. Vai nos dizer o texto que Davi chora muito. Os seus outros irmãos choram muito. Absalão vai embora. Depois de um tempo ele é trazido de volta. Enfim, uma outra situação nós falaremos sobre esta passagem. Mas o desejo de vingança de Absalão também é concluído aí. Irmãos, é importante entender que estas histórias ilustram como o mundo bíblico entendia a vingança. Era uma situação de reparação. Eu estou reparando um dano que eu sofri. E custe o que custar, eu vou consertar essa situação. Olha, irmãos, que aqui nessa questão é como se Deus ficasse de lado e imperasse a vontade do homem em todo o tempo. É importante entender que por causa dessa justiça, e aí eu gostaria que você, juntamente comigo, abrisse no livro de Números. Números, capítulo de número 35. Para entender que Deus havia, sim, dado uma ordem para que as coisas fossem acertadas. Para que ninguém mesmo se sentisse lesado em qualquer coisa ou qualquer situação que fosse. Essa situação esse desejo de vingança desenfreado fez com que Deus criasse cidades de refúgio. E ele dá uma ordem para o seu povo para que fossem separados 6 cidades. E essa cidade seria para um refúgio para que, de repente, alguém que de uma forma involuntária causasse a morte de alguém também não fosse morto, de uma forma que a injustiça imperasse. Então Deus cria cidades de refúgio. 6 delas nós já vamos falar sobre elas. Mas eu gostaria que você, junto comigo, se detesse no texto. Ele é um pouquinho longo, mas é necessário lermos. De Números 35,
Mas eu vou fazer o seguinte, irmãos, para que nós não percamos muito e não sejamos muito extenso, eu vou explicar a situação para os irmãos, o que acontece aqui. Números, capítulo 35, verso de número 9 ao 34. Eu vou resumir tudo e vou explicar para os irmãos o que Deus está falando aqui. Deus reúne o povo e dá uma direção para o povo, para que fosse acertado. Quando alguém, um exemplo, alguém de uma família matasse alguém de outra família, na outra família, um homem seria o responsável pela vingança ou por cobrar o sangue do seu parente. Alguém foi lá em uma discussão, um exemplo, em uma discussão, um começou a maldizer o outro e chegaram a vias de fato, ou chegaram a trocar tapas, chegaram a trocar agressões. E aí, no meio dessa agressão, pode ser que alguém pegou um ferro, é isso que diz o texto, pode ser que alguém pegou um ferro, uma pedra ou qualquer outro tipo de objeto e acabou lançando na direção do seu irmão e matou ele. O que o texto vai nos dizer? Vai nos dizer que Deus tá falando assim, se alguém intencionalmente causou a morte da outra pessoa por causa da ira, da raiva, e no momento de disputa, causou a morte da outra pessoa, esse alguém deve pagar com o próprio sangue. Ou seja, essa pessoa, então, ia ser procurada por alguém da família ao qual ele tirou a vida, e esse homem da família ao qual perdeu a vida ia tirar a vida desse homem que matou aqui. Então é importante nós entendermos que o texto aqui, Deus está dando legalidade, mas isso não poderia ser progressivo, ou seja, alguém veio e matou um da minha família, eu vou e mato o outro da outra família, vem o outro da outra família e mata o outro da minha família e sucessivamente. Deus coloca o limite e fala assim, aquele que tirou a vida, que perca a vida e caso encerrado. Está tudo resolvido. Mas para que não acontecesse injustiça, porque aconteciam acidentes e muitas pessoas se sentiam lesadas, mesmo sendo involuntário. Mesmo que a pessoa falasse assim, olha, o seu parente, o seu irmão, o seu tio, o seu avô, ou a sua irmã, ou qualquer outra pessoa da sua família morreu por causa de mim, mas não foi por querer, foi involuntário. Eu, quando lancei a pedra, eu não vi. Quando eu derrubei, eu não percebi. E a pessoa fosse querer cobrar o sangue, então Deus fala assim, crie cidades de refúgio. E eram 6 cidades, 3 do lado leste do Jordão e 3 do lado oeste do Jordão. Do lado leste de Jordão, nós vamos ver que no livro de Deuteronômio é construída essa cidade. Deuteronômio capítulo 4, verso 41 e 43. Volto a dizer aos irmãos, não vou fazer a leitura para que não fique muito extenso e nós não percamos tempo na hora de entrar no contexto de Mateus 18, lembrando os irmãos que estamos fazendo uma introdução a respeito de vingança, para aqueles que chegaram agora. Então, o Senhor está falando assim, crie cidades de refúgio. Aqui também no número 35, Deus está dando essa ordem. Mas 3 cidades são instituídas em Moisés e 3 cidades são instituídas em Josué. Se você olhar Josué, capítulo 20, verso 7, você vai ver Josué dando direção para que essas cidades também fossem tidas como lugar de refúgio. Para que eram feitos e como era feito isso, pastor? Toda pessoa que causava uma morte de forma involuntária, ela deveria fugir para a cidade de refúgio. Ela deveria correr para essa cidade de refúgio e diz-nos a palavra que o sacerdote ou os levitas ficavam na entrada, no muro dessa cidade, e já questionava e julgava a causa da pessoa ali mesmo, e a pessoa era julgada se poderia entrar ou não, se poderia estar em refúgio, em segurança ou não. E ali a pessoa contava a história e essa pessoa entrava para dentro da cidade e era julgada ali, na maior parte das vezes, absorvida, em outras não, em outras condenada. É interessante entender, irmãos, que enquanto a pessoa estivesse dentro da cidade de refúgio, a vida dela não poderia ser cobrada. E era uma obrigação da cidade de guardar essa pessoa e não deixar ela ser tocada. E não deixar a vida dela ser tirada, uma vez que ela estivesse dentro da cidade de refúgio. É importante entender que Deus, ele não deu terras para os levitas, mas eles eram espalhados em 48 cidades. Dessas 48 cidades, 6 eram cidades de refúgio.
E nessa cidade de refúgio, aquele que havia cometido o pecado de forma involuntária, que não cometeu o pecado porque quis, estava guardado e o inimigo não podia tocar na vida dele. De forma alguma o inimigo podia causar danos a ele. Por quê? Porque ele estava guardado na cidade de refúgio. Irmãos, olhando e observando esta palavra, eu quero ser boca de Deus para a sua vida agora, né? Eu quero ser boca de Deus para você agora. Eu gostaria que você, juntamente comigo, abrisse no Salmo de número 46. Aleluia. Porque cometemos muitos pecados, irmãos. Cometemos muitas transgressões, muitos erros. O desejo de vingança estava aflorado na nossa vida, na nossa alma. Estava reinando o desejo de vingança. Mas foi involuntário. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Agora eu sei que isso não me cabe mais, mas antes eu fazia isso. E aí, irmãos, nós vamos entender a oração do salmista, que coisa maravilhosa e gloriosa. A oração que o salmista faz. Eu quero voltar a dizer aos irmãos que eu estou usando a versão NTLH, que é uma versão já explicada. Olha o que nos diz o Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não temeremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, os montes tremam violentamente. Há um rio, aleluias, que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será abalada. De manhã, bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A cidade era o quê? Refúgio para quem? Para quem precisava de socorro. Então o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham e vejam o que o Senhor tem feito. Venham e vejam que coisas espantosas ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus, eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Parem de lutar, parem com as guerras, parem com a vingança. Agora está guardado em mim. Eu sou Deus, eu sou o Senhor. Deus anunciando: eu sou refúgio e eu sou fortaleza. Não há mais contra a sua vida vingança ou fúria do inimigo, porque ele não pode mais contra você. Você está guardado em Deus. É o que o salmista está dizendo. Deus é refúgio, Deus é fortaleza. Em momentos de aflição, ele guarda o nosso coração. Existe um rio na cidade de Deus, aleluias. Ele é refúgio. Então o Senhor cria essas cidades de refúgio para que não fosse exercido injustiça. As cidades de refúgio serviam para que a injustiça não continuasse imperando. Deus está falando: chega de injustiça, chega de injustiça, chega de desejo por sangue. Agora está guardado, está protegido, está livre desse sentimento. A pessoa que estava na cidade se sentia aliviada, se sentia protegida, se sentia guardada. Mas o texto de número 35 vai dizer que se a pessoa saísse da cidade de refúgio, se a pessoa fosse embora da cidade de refúgio, o homem que estava atrás dela podia matar ela e não seria condenado. O que Deus está ensinando para mim e para você? Não saia da presença de um Deus de refúgio, porque Satanás está querendo levar a tua alma à perdição. Não saia da cidade de refúgio, porque o inimigo está buscando quem possa tragar. Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Se sairmos debaixo do refúgio, irmãos, já não tem proteção para nós. Se sairmos da presença de
Deus, o inimigo tem toda a liberdade para tirar a nossa vida, o inimigo tem toda a liberdade para cegar os nossos olhos, o inimigo tem toda a liberdade para tomar posse dos nossos lábios. É por isso que nós vemos muitos crentes caídos e distanciados da presença de Deus, porque abandonou o lugar de refúgio. A lei de Deus era: permaneça no lugar de refúgio e o inimigo não tocará na tua vida. Permaneça no lugar de refúgio e ninguém vai cessar a tua alma e lançar no inferno. Mas saia do refúgio para ver o que acontece com a tua vida. Saia da presença do Deus Todo-Poderoso para ver se o diabo não vai estragar toda a tua família e a tua casa. Quantas pessoas esperam passar alguns dias e falam: bom, eu estive no lugar de refúgio e agora não vai acontecer mais nada. Eu vou sair, vou passear pela terra. Deus está dizendo: se a pessoa que está sobre refúgio decidir sair da cidade de refúgio, ela está à mercê da pessoa que quer lhe tirar a vida. Ela está propícia a ser morta a qualquer momento. E o vingador não será culpado, porque a pessoa que estava sobre refúgio decidiu sair da presença de Deus. Decidiu, ela entrou, foi recebida, foi julgada a sua causa e sobre ela já não tinha mais condenação, porque estava guardado na fortaleza de Deus. Na fortaleza de Deus, Deus está falando: acabou a guerra para você, acabou a luta para você, ninguém mais vai tirar a tua vida, ninguém vai te matar. Agora eu ofereço para você é salvação. Enquanto você permanecer nesta cidade, a segurança está garantida. Aleluias! Eu não sei se você pode dar um glória a Deus aí, mas enquanto você permanecer na cidade de refúgio, tem proteção para a tua alma, tem proteção para a tua vida e para o teu coração. Deus da glória, aleluias! Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Deus da glória, Deus tremendo. Mas o Senhor também, irmãos, da mesma forma que Ele traz a lei da retribuição, daquele que se sentiu ferido, que se sentiu lesado de alguma forma, que se sentiu desonrado de alguma forma, da mesma forma que Deus traz a lei, Ele traz também orientação. Se você olhar aí, e eu volto a dizer para os irmãos, eu estou na Nova Tradução, na linguagem de hoje, é um texto resumido ou explicado, né? É uma leitura explicativa. Então eu quero chamar os irmãos a abrirem Levítico, capítulo 19. O Senhor trazendo uma orientação para o seu povo. Levítico 19, verso de número 18. Porém, irmão, se você começar a ler comigo do 17, você vai ver que coisa linda. Deus falando para o povo assim, olha, a partir do verso 17... eu estou na linguagem de hoje. Não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza, para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Verso 18. Não se vingue e nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. Ame ao seu povo como você ama você mesmo. Não guarde ódio no seu coração, meu irmão e minha irmã. Não deixa o ódio permanecer no teu coração. Se liberta disso em nome de Jesus, para que você não venha cometer pecado por causa desta pessoa. Deus está falando, tira este ódio da tua alma, tira este ódio da tua vida. Não alimente o teu coração com ódio. Enche a tua vida de amor. E o Senhor termina o verso 18 dizendo assim: eu sou o Senhor, eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que te orienta, eu sou aquele que dá direção. Aleluias. O Senhor também vai nos dar uma palavra no Provérbios. É lógico, existem muitas outras palavras, mas nós temos muita coisa para discorrer, então pegamos apenas algumas referências.
Provérbios, capítulo de número 24, verso de número 29. Olha o que o Senhor diz aí, Provérbios 24, 29. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. O escritor diz, nunca diga isso, vou pagar com a mesma moeda, vou ferir do mesmo jeito. Me maltratou, vai ser maltratado, porque comigo é assim. Esse negócio de perdoar é com Deus, comigo não. Nós estamos estudando, irmãos, e eu até finalizar essa mensagem, eu acredito que se tinha alguma coisinha ainda que estava agarrada aí, vai sair em nome de Jesus. O escritor está dizendo, nunca digas, vou pagar com a mesma moeda. Nunca diga, vou acertar as contas com ele. É importante, irmãos, nós observarmos para a palavra, porque Deus tem direção para a nossa vida. Deus tem direção para o nosso coração. Porém, a comunidade de Jesus, a comunidade em que Jesus vivia, estava enxertada desse sentimento. Estava carregada por esse sentimento. A história nos fala a respeito dessa situação e eles seguiam um parâmetro bíblico e isso permanecia no meio deles. Essa era a crença, a forma que eles encaravam as coisas. E aí nós vamos olhar, se você recorrer aí agora na sua Bíblia rapidinho, o livro do Êxodo, capítulo de número 21. Êxodo 21, verso de número 24. Diz-nos assim a palavra do Senhor, Êxodo 21, verso de número 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. O Senhor está dando essa ordem. Ele vai repetir isso em Levíticos 24, 20 e em Deuteronômios 19, 21. E o povo, então, nessa cultura, eles justificavam as suas vinganças por aqueles que o tinham injuriado com essa palavra, com esses versículos, com essa orientação. Não, mexeu comigo, vai pagar na mesma moeda. Mexeu comigo, vai pagar no mesmo preço. Mas Deus já trazia também orientações a respeito do amor, porque Deus, mais do que ninguém, conhece o coração do homem. Ainda essa semana eu estava conversando com o irmão e falei assim, o coração do homem é enganoso. O coração do homem maquina o mal todo o tempo. O coração do homem trilha caminhos tortuosos. O coração do homem é sujo. Deus conhece o coração do homem. Então Deus está falando, eu sei que se deixar desenfreado desse jeito, vai ser morte atrás de morte. Irmãos, imagina uma sociedade inteira funcionando com esse pensamento. Se tivesse continuado assim, se Jesus não tivesse orientado esse povo para ter um coração solidário, um coração amoroso, ter um perdão permanente, já não existia mais israelita hoje. A nação teria sido toda pulverizada, um teria matado o outro e teria acabado tudo. Mas Deus, então, ele vai trazer orientação para os nossos corações, para que nós também, da sociedade presente, não venhamos ser um problema dentro da comunidade, dentro da sociedade, em primeiro instante que nós vivemos e existimos, e dentro da comunidade que nós adoramos a Deus. Porque a falta de amor, ela tem começado, e a nossa observação é essa, porque Deus diz que ele começará o julgamento pelos de dentro e não pelos de fora. O julgamento de Deus começa pela igreja. Então, olhando e começando pela igreja, tem imperado na vida de muitos pregadores, muitos pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, cantores, renomados e desconhecidos. Tem permanecido isso, um ódio que não vai embora. Um ódio pela família que permanece, um ódio pelo vizinho que permanece. Em nome de Jesus, se liberta disso, ainda mais se você tem uma posição na igreja ao qual você adora a Deus. Você deve ser exemplo e não maldição no meio que você congrega. Em nome de Jesus, se liberta disso. É inconcebível, irmãos, acreditar que alguém exerça algum cargo, alguma liderança em uma igreja e não tenha o princípio do perdão na sua vida.
Pessoas que até pastoreiam igreja, que são perseguidores, que são vingativos, que procuram a vingança a todo tipo, a todo jeito, maquinam o mal, abraçam pela frente, esperam um tempo para apunhalar pelas costas. Nós vemos isso direto, isso enoja, se enoja nós que somos homens, imagina Deus que é santo. Deus que é santo. Irmãos, é importante nós olharmos para a palavra do Senhor e tirarmos lição dela. Agora eu quero falar um pouquinho sobre Jesus e a vingança. O maior evento de violência desonrosa no Novo Testamento é a cruz de Cristo. O seu sofrimento e a vergonha pública são registrados como algo tão chocante que eu e você esperamos que o próprio Deus se vingue. Essa é a minha expectativa e a sua expectativa. Embora a Deus cabe todas as coisas, mas o sentimento de vingança impera em nossas vidas, não é assim? Jonas não começou a pregar para Nínive, mas o sentimento de Jonas é que devia acabar com tudo, porque Jonas ele era nacionalista. E Deus está falando, Jonas, você tem amor por uma árvorezinha que você nem plantou, homem. Como não vou ter eu amor por uma nação, por homens que eu criei? Nós temos esse sentimento de vingança, de retribuir, de fazer a pessoa pagar. E às vezes alguém procura-nos e vem falar de uma situação e nós falamos para o irmão, nós vamos orar. E é como se Deus não soubesse o que fizesse, a pessoa fica desesperada. Ah, o pastor não ligou para o que eu falei para ele, porque ele falou que ia orar, o pastor não tomou atitude, irmãos. Se Deus não der direção, não é o homem que vai dar. Se Deus não fizer, não é o homem que vai fazer. Então a primeira opção é, vamos orar a Deus para dar direção, vamos buscar a Deus para que Ele nos oriente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, o Senhor, Jesus, ele é a representatividade do o maior exemplo de impunidade, o maior exemplo de desonra, o maior exemplo de injustiça de toda a história. Nem Pilatos conseguiu ver o erro nesse homem. Eu não vejo erro nesse homem. Eu não vejo problema nele, mas vocês, já que são os senhores da lei e estão falando que ele é herege, então, por também situações comerciais, mas enfim, essa é uma outra história, nós vamos ver que Jesus é injustiçado. A função de Jesus era falar do reino e fazer milagres de forma inúmeras, que tanto que João, capítulo 21, no último versículo, Jesus vai dizer, o escritor vai dizer assim, e foram tantos, mas tantos milagres que nem que pegasse todos os livros do mundo seria suficiente para colocar os milagres realizados por Jesus. E esse homem é crucificado por fazer coisas boas. A mim e a você, agora, impera um sentimento de injustiça. Temos que se vingar. Temos que se vingar, porque uma injustiça foi cometida. Mas olha que coisa linda. A surpreendente misericórdia de Deus é encontrada no perdão de Jesus aos seus atormentadores. O pedido do Gólgota, irmãos, foi a coisa mais linda de toda a história. O pedido do Gólgota foi um brado de glória, de vitória e de direção para a igreja. Foi Deus gritando assim, Pai, perdoa-os. Mas qual era a expectativa da igreja, talvez, para aqueles dias? Qual era a expectativa dos discípulos para aquele dia? Pai, castiga esse povo ruim. Pai, castiga esse povo. Mas Jesus substitui a vingança pelo perdão. E ele fala, Pai, perdoa eles. Pai, tenha misericórdia deles. Tá vendo, irmãos, como que a história começa a ganhar um sentido na nossa vida? Tá vendo como que o cristianismo começa a fazer sentido na minha e na sua vida? O perdão de Deus imperando. E na nossa vida, muitas vezes, nós somos de Deus até certo ponto. Daí para frente, não somos mais. Somos servos de Deus até um exercício físico na igreja, até um exercício físico na sociedade, até algo material. Mas daí para frente, perdão não é comigo não, Deus. Eu quero ir para o céu sim, eu quero carregar o título de cristão, mas perdoar não. Perdoar não é para mim.
Então, está na hora, sim, irmãos, de nós avaliarmos e revermos os nossos conceitos do que é ser cristão. O termo, ou a palavra cristão, quer dizer pequeno Cristo. Pequenos Cristos. Você é uma fagulha. Lembra quando o Senhor dá o título de Pedro? Dá o título de Pedro para Simão, para Cefas. Ele dá o título de Pedro, que quer dizer pequena pedra tirada da rocha. Então somos miniatura, somos Cristos miniatura, ou somos testemunhas de Cristo. Devemos exalar o cheiro do Mestre, devemos ter as atitudes do Mestre, devemos falar como Mestre, devemos pensar como Mestre, agir como Mestre, mas não. Tem imperado, primeiro começa da igreja o julgamento, e depois fora, mas tem imperado o sentimento de vingança a todo tempo. É por isso que as coisas estão andando da forma que estão. Quando nós observamos o texto de Mateus, no verso 15, eu gostaria que você juntamente, o texto de Mateus, capítulo 18, verso de número 15. Para os irmãos que chegaram agora, nós estamos em Mateus 18, 15, e agora vamos entrar dentro da história e do contexto do capítulo. Olha o que o Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito do tratamento, como deveria ser tratado um culpado. Como deveria ser tratado um culpado. Esse tema ele é tão central nos dias de Jesus. Antes de tocar em Mateus 18, eu gostaria que você abrisse comigo aí em Mateus capítulo 5. Mateus 5, 38 e 39. Rapidinho. Mateus 5, 38 e 39. Agora eu já estou usando a versão corrigida e não mais a NTLH. Mateus 5, 38 e 39 nos diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aí Jesus, vocês ouviram, né? Vocês são judeus, né? Vocês conhecem um pouco a história, né? Vocês conhecem um pouquinho de Bíblia. Então é o seguinte, vocês ouviram o que foi dito lá por Moisés? Olho por olho e dente por dente? Agora eu, Jesus, vou te falar uma coisa. Verso 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Parece o mesmo insulto de Lamentações capítulo 3, que era desonroso levar um tapa no rosto, era desonroso, era uma afronta, era uma desonra, era uma humilhação pública. O texto de Lamentações 3 vai dizer, era uma humilhação pública levar um tapa no rosto. Aí Jesus está falando assim, vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente, mas ó, no verso 39 Jesus vai dizer, mas eu porém vos digo, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Quer ser cristão? É por aí que tem que caminhar, é por aí que tem que andar. Suporta, seja cristão, seja de Cristo. Jesus está orientando, aí nós vamos para Mateus 18. Mateus 18, verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Deixa eu te falar, Jesus trata com tanta seriedade essa questão de não querer liberar perdão. E em nome de Jesus, receba essa palavra do céu, é a orientação de Deus para as nossas vidas. Deus falou aqui, está falando aí, está falando com nós todos. Vai compartilhando, vai mandando aí, falou, participa disso aqui que é para nós. Essa pregação é para nós aprendermos o que é ser cristão. Então Jesus está falando assim, ó, se teu irmão pecar contra ti, não é mais olho por olho, dente por dente. Não mata ele. Não mata ele. Vai e conversa com teu irmão. Se o teu irmão não te atender, conforme a lei do Antigo Testamento, toda pessoa só poderia ser julgada se tivesse mais de 2 testemunhas. 2 ou mais testemunhas. Se não tivessem, não poderia ser acusada. A pessoa não poderia ser condenada à morte. Não é assim que acontece com
com a vinha de Nabal, de Nabote, isso. Agora que fiz confusão no nome. Não é assim que acontece com a vinha dele? Quando quando Acabe vem querer tomar as vinhas dele, as vinhas, e fala assim, ó, eu quero as suas vinhas. Ele fala assim, não, a minha vinha não dou. Aí o que acontece? Acabe vai, reclama para Jezabel vem e fala assim, peraí que eu vou resolver a situação. Jezabel vai, corrompe duas testemunhas, essas duas testemunhas vêm e falam assim, não, realmente ele blasfemou contra Deus, e ele é morto na porta da cidade, porque duas testemunhas testificaram que ele havia blasfemado contra Deus. É lógico que essas testemunhas foram compradas, mas o que eu quero fazer valer aqui é que o Senhor Jesus Cristo está orientando também dentro da lei. Também dentro da lei. Então Jesus está falando assim, ó, vai conversa com o teu irmão e tenta resolver a situação. Se a situação for resolvida com o teu irmão, então você ganhou ele. Aleluia! Glória a Deus pela sua vida. Mas se você for lá, é lógico, irmão, se você vai resolver uma situação com o sangue fervendo, você não vai ajudar ninguém, você vai arrumar problema. Vai a Deus, ora, abre o teu coração, derrama as suas lágrimas na presença do Pai. Deus, pelo Espírito Santo, vai limpar o teu coração. Procura essa pessoa e, de uma forma amorosa, tenta resolver a situação. Se for resolvida, você ganhou o teu irmão. Glória a Deus pela tua vida. Mas vamos supor que a pessoa endureceu o coração e falou assim, para você eu não libero perdão. Você eu não perdoo. Tudo bem. Então Jesus fala assim, vai, convida testemunhas e conversa com essa pessoa. Se mesmo assim essa pessoa não quiser atender ou liberar perdão, aí você vai fazer o seguinte, você vai levar essa pessoa diante da igreja. Aí entra a igreja. Você vai levar essa pessoa diante da igreja. Diante de todo mundo. Uma assembleia ali. Ó, fulano de tal. Aconteceu isso. Você vai liberar perdão? Não vou liberar perdão. O que Jesus está falando? Então, esta pessoa que não liberou perdão perante toda a igreja, ela deve ser considerada um publicano ou um gentil, ou seja, alguém que não faz parte da igreja, não faz parte da comunidade. Esse princípio é tão forte que Deus fala que você não pode ofertar, você não pode colocar o que hoje para muitos pastores aí é o tema central das suas pregações, oferta, dízimo e tantas outras coisas. Eu não estou dizendo que não é necessário, mas se tornou o tema central de muitas igrejas. Olha, Deus está falando, para essa pessoa colocar a oferta na salva, para essa pessoa dizimar ou entregar qualquer coisa na presença de Deus, vai consertar a vida primeiro, porque senão não merece nem estar no meio da igreja. Se não libera perdão, não faz parte da comunidade. Que é isso, pastor? Vai falar com Jesus. Foi ele que falou. Jesus está falando, se essa pessoa, diante de toda a igreja, não liberar perdão, que seja considerado um publicano, um pecador, alguém que não quis reconciliação, fora do arraial, fora do refúgio, fora da proteção. Vai se afunilar, irmãos, daqui para frente vai se afunilar, aperta o cinto aí, em nome de Jesus. É abençoadora essa palavra, é de Deus para a nossa vida. Por que nós não podemos aceitar? Conviver. Isso não é uma questão de a igreja aqui, é em qualquer lugar onde você for, no Brasil, Estados Unidos, na China, na Coreia do Sul, aonde você for, a igreja tem que funcionar dessa forma. O amor deve imperar na igreja. O perdão é o carro-chefe da vida de todo cristão. A dizer que fomos alcançados através do perdão. Porque se não fosse o perdão de Cristo, não estaríamos aqui. Fomos alcançados por isso, irmãos. Misericórdia de Deus na nossa vida. Por quê? Porque merecíamos o inferno, o castigo eterno. Mas o Senhor resolveu não dar. Merecíamos o castigo eterno, mas ao invés disso, o que Deus fez conosco? Deu graça. O que é graça? É algo imerecido. Eu merecia o inferno, mas Deus não deu. Isso é misericórdia. Eu não merecia o céu, mas o Senhor me proporcionou isso. Então, isso é graça. Então, em nome de Jesus, nós vivemos pela graça e pela misericórdia de Cristo. Por que não, então, exercer isso? Então, esclarecido aqui em Mateus 18, do 15 ao 17, Jesus está falando, se a pessoa não liberar perdão diretamente,
por 2 testemunhas, ou perante toda a igreja, então que seja excluído do corpo. Que seja excluído do corpo. Por quê? Porque não liberou perdão. Se não liberou perdão, não pode ser perdoado. Mateus 6 purinho, irmãos. A oração dominical pura. Se não perdoa, não pode ser perdoado. É impossível, irmãos. É impossível. Então, nós vamos vendo que, no decorrer dessa situação, Pedro vai lançar uma pergunta que para nós se tornou 70 vezes 7, né? E que é o 70 vezes 7. Pedro vai lançar uma pergunta no 18, 21, Mateus 18, 21. Você aí comigo. Depois de Jesus explicar isso, Pedro então vai interromper e vai dizer assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro aqui, irmãos, ele está usando uma máxima rabínica da época. O que a máxima rabínica da época dizia, pastor? A máxima rabínica da época dizia que você era obrigado a perdoar até 3 vezes. Mais do que isso, você não era. Até 3 vezes você era obrigado a perdoar. Então, Pedro vem para Jesus e ele ultrapassa esses números. E ele fala assim: Senhor, no verso 21, eu devo perdoar até 7 vezes? Pedro passa do dobro da máxima rabínica da época. Os rabinos, os mestres, os senhores diziam: até 3 vezes você é obrigado a perdoar. Passou disso, você não é obrigado mais não. Aí Pedro vai e ultrapassa o número e fala: Senhor, até 7 vezes? Jesus fala assim: até 7, Pedro? Verso 22. Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isto é uma petição do mais memorável compromisso de vingança. Pera aí, pastor, bagunçou tudo a minha cabeça agora. Isso é o mais, essa resposta de Jesus é em contraponto ao mais memorável compromisso com a vingança. Por que isso? Porque a oração, é a explicação de Lameque que ele dá para suas esposas. Lá no Gênesis, eu gostaria que você fosse comigo rapidinho, no Gênesis, capítulo de número 4. Que você corresse comigo lá. Gênesis 4, 24. Você vai ver Lameque utilizando a situação de Caim e depois falando dele. Por quê? Volto a dizer, Jesus transforma vingança em perdão. Então, a sentença de Deus, no capítulo 4, para Caim, a sentença de Deus para Caim é que qualquer pessoa que matasse Caim receberia a vingança. Qualquer pessoa que matasse Caim seria vingada 7 vezes mais. Um pouquinho mais para frente, Lameque, esse Lameque que é descendente de Caim, ele vai e explica para suas esposas o seguinte: se são mortas, 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 70 vezes 7 pessoas da família do assassino, né? Isso na versão explicada NTLH. Na sua versão vai falar assim, ó: se pelo pecado de Caim, que foram 7, pelo meu será 70 vezes 7. Se pelo pecado de Caim foi 7, pelo meu será 70 vezes 7. Por quê? Porque ele mata 2 homens, ele mata um homem e um rapaz. E ele fala assim: então sobre mim, Lameque coloca sobre a vida dele uma vingança ilimitada. Uma vingança que não tem fim. Ninguém poderia ser vingado 70 vezes 7, muito menos 7 vezes. Então o Senhor Jesus agora está transformando a sentença de Caim e a sentença de Lameque, que era ilimitada, em perdão ilimitado. Jesus está falando: Pedro, não só 7 vezes como Caim, mas 70 vezes 7 como Lameque. A vingança que era ilimitada se transformou em perdão ilimitado, Pedro. Compreende isso, Pedro. Não é a vingança de 7 de Caim, não é a vingança de 70 vezes 7 de Lameque, mas é o perdão de 7 vezes e é o perdão de 70 vezes 7. Pedro, é esse perdão que deve
deve ser exercido de forma ilimitada sobre a vida daqueles que nos causam danos. Aleluia, glórias a Deus. Então Jesus faz assim: para vingança ilimitada, perdão ilimitado, para pecado, perdão ilimitado. O Senhor, ele é poderoso e amoroso para conosco, irmãos. É lógico que nós não vamos esquecer, se estivéssemos nessa meta, lá no final vamos falar um pouco sobre isso, que Deus, ele é fogo consumidor. Gálatas capítulo 6, verso de número 7, cuidado, de Deus não se zomba, aquele que semeia da carne, na carne colherá a corrupção, que no espírito do espírito, ou da carne colherá a morte. De Deus não se zomba, tudo bem, é compreensível isso, mas o contexto aqui, Deus está falando, olha lá para o princípio, olha lá para o Gênesis, olha para o que aconteceu com Caim, a vingança era decretada 7 vezes, e Lameque colocou sobre a vida dele um jugo incalculável, ainda que eu entendo, irmãos, que nas palavras de Lameque havia um ressentimento. Talvez nas entrelinhas ele estivesse clamando por misericórdia, e é por isso que ele colocou uma culpa sobre a vida dele pesada demais. E colocou uma sentença impossível de ser paga. Quando olhamos para a palavra do Senhor, irmãos, nós vamos vendo ela se desenrolando. Aí agora, então, o Senhor Jesus vai propor uma parábola. Aleluias, glórias a Deus. Eu vou correr aqui para tentar concluir para os irmãos. Jesus, então, vai propor uma parábola. Lembrando que a gente agora sim nós estamos entrando na pregação. Jesus propõe uma parábola para poder explicar. Lembre-se que não tem como aplicar um texto bíblico sem olhar para a época. É impossível. Se você for querer colocar um texto bíblico com os dias que você está vivendo, você vai ter complicações e muitas vezes você não vai conseguir entender. Mas se você olhar para a época e ver os costumes, a forma que eles andavam, que eles vestiam, que eles faziam, que eles pensavam, você vai entender o texto bíblico perfeitamente. Aí então o Senhor, ele propõe a parábola de Mateus 18, verso de número 23. Eu vou ler do 23 ao 27. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Possivelmente, nessa época, quem governava já era Herodes Antipas, que não tinha nada de gentil. Era um homem cruel e que recolhia impostos do povo de uma forma muito forte. Ele sobrecarregava o povo, principalmente os mais pobres, para poder, lógico, arrecadar o dinheiro e fazer cada vez mais o seu império mais potente. Mas Jesus está usando a figura de um governador, de um senhor gentil, bondoso. É importante entender que o servo aqui colocado não era qualquer pessoa. Possivelmente, olhando para a história, nós vamos entender que esse servo aqui, ele era um coletor de impostos. Como que agiam os coletores de impostos? Eram pessoas que se envolviam, sim, na política, tinham os seus subministros, e esses homens, mediante o rei, mediante o governador, faziam promessas, e algumas promessas até incabíveis, porque eles faziam as suas matemáticas ali e acreditavam que dava para colher uma quantidade X de impostos, fazendo-se alegrar o coração do imperador, do governo, ou quem quer que seja que fosse o dominante da região. Então ele chegava e falava assim: olha, eu prometo que nesse ano eu vou colher tantos denários de impostos e vou trazer aqui na tua mão, já calculando também ter um ganho em cima disso, porque tudo gerava em forma da política. Então, possivelmente, Jesus está colocando a história de um servo que é um coletor de impostos, que fez uma promessa para o seu senhor e que acaba se encontrando endividado, se encontrando em uma situação muito complicada para poder pagar a sua dívida. E a dívida deste coletor ou deste servo foi aumentando de uma forma que ela se tornou impagável.
Eu quero trazer para você aqui alguns dados que Joséfo, né, a maior referência, um dos maiores historiadores, talvez o maior historiador judeu, que conta histórias que acontecia na época da Bíblia, na época dos tempos do Império Romano, e como que a igreja se espalhou, como que a igreja cresceu. Então, Joséfo traz alguns dados a respeito de pesos e medidas. E olha o que esse homem tinha uma dívida de 10 mil talentos. A Bíblia também vai nos dizer, irmãos, e daqui a pouco nós vamos compreender o porquê que fala servos. Servos. Vai nos dizer de servos. Então, tem um servo que deve 10 mil talentos. E isso era muito dinheiro. É um absurdo que deixa, então, agora essa história fantástica. Não existe mente, como dizia Augusto Cury, não existe mente mais brilhante do que a de Cristo. Ele tinha uma capacidade de introduzir a história, de falar de coisas difíceis com uma leveza tão grande. Então, Jesus está falando de coisas difíceis de uma forma tão leve, tão direta. Glória a Deus, aleluias, pelo nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todo sempre. O termo grego para esse número é miríade, ou isso significa simplesmente, para um grego, além de um número, algo absurdo. É a maior quantia que um grego podia descrever. Ele falava miríade, é algo inimaginável. A dívida desse homem não tinha como ser calculada, de tanto que ele devia para esse seu senhor. Esse seu senhor era um senhor bondoso, não era um Herodes da vida, não era um César, era um senhor bondoso. Jesus está usando a atitude desse senhor bondoso em uma primeira instância, em um início de conversa. Então, no início de conversa, esse homem tinha uma dívida muito grande. E Joséfo, então, passando os dados para nós, hoje, nos diz que isso significa que esse coletor devia mais do que qualquer um podia imaginar. De acordo com Joséfo, um talento podia pesar de 33 a 45 quilos e podia igualar-se, um talento podia igualar-se a 10 mil denários. O denário era o quê, pastor? Um denário equivalia a um dia de trabalho. Isso significa que o débito era de 100 milhões de denários. 100 milhões de denários. Joséfo diz, olha, irmãos, calcula o tanto que esse homem devia. Joséfo diz que em 4 antes de Cristo, o débito todo, Joséfo diz, o débito todo do imposto da Galileia, da Judeia e da Samaria, desses 3 lugares junto, era de 600 mil, ou de 600 talentos. 600 talentos. A dívida desse homem é de 10 mil talentos. Juntando a Galileia, a Judeia e Samaria, era de 600 talentos. Então, nós vamos observando o tamanho do problema que esse homem estava. Um trabalhador comum deveria trabalhar 250 mil anos para ganhar essa quantia. Você está entendendo o tamanho da dívida que esse homem chegou na presença do seu Senhor? Então, o texto vai nos dizer que ele se prostra diante desse Senhor e ele fala assim: eu reconheço que a minha dívida é impagável, que eu não tenho como pagar, mas eu vou te fazer uma promessa, eu vou trabalhar para tentar pagar essa dívida. Agora vamos entender aqui, vamos aplicar o espiritual, vamos aplicar o Espírito Santo, ou a obra de Deus nessa situação. Ele devia muito, ele devia uma coisa que não tinha como ele pagar, era impossível ele pagar. Então vem o Senhor e fala assim: eu te perdoo de todas as tuas dívidas. Então aquele servo, ele ao invés de ir embora, ele diz assim para o Senhor: olha, mas fique tranquilo, que eu vou trabalhar para poder pagar essa dívida, para tentar sanar ela. Não tinha como pagar, mesmo que ele falou: eu vou continuar trabalhando para pagar essa dívida. Não tinha como pagar, ele tinha que viver, ele tinha que trabalhar 250 mil anos para poder pagar, então é impagável. Ou seja, uma vez que você foi perdoado da dívida, agora, por gratidão, você agora passou a trabalhar para o reino, porque a sua dívida era impagável, aleluia. Eu não sei se você está entendendo, você pode dar um glória aí. Você passou agora a trabalhar para o reino por gratidão. Você foi perdoado
para poder trabalhar agora para o reino em consciência. Eu tinha uma dívida com esse senhor, eu tinha uma dívida com esse reino, eu não podia pagar e fui perdoado, mas agora eu vou trabalhar para o reino, para cumprir aqui aquilo que foi me dado de graça, então eu vou me empenhar no reino. Quantas pessoas ainda não compreenderam isso e fazem com que Isaías 48:10 esteja cada vez mais próximo de si? O Senhor diz em Jeremias 48:10, o Senhor diz assim: ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, em algumas versões fraudulosamente, em outras enganosamente. Ai daquele que vier para a obra do Senhor. Você tinha uma dívida, lembra disso, você tinha uma dívida que não podia ser paga, nem que você vivesse 300 anos, você não conseguiria pagar essa dívida. Você foi perdoado, o que te cabe agora é por gratidão ao perdão que te foi concedido, trabalhar para esse reino, para esse Senhor, aleluias, por gratidão. Então o texto, o Senhor Jesus, em algumas passagens, ela como Mateus 9:36, Mateus 14:14, Mateus 15:32, você vai ver Jesus tendo compaixão. Na primeira, irmãos, de 9, Mateus 9:36, não dá para a gente abrir tudo porque eu tenho que correr. De Mateus 9:36, o Senhor Jesus olha para a multidão e sente pena da multidão. E sabe o que Jesus fala? Orem para que o Senhor envie ceifeiros, porque a seara é grande. Jesus fica compadecido daquela multidão e do sofrimento dela, mas Jesus olha para aquela grande multidão e fala assim: tá faltando obreiro, tá faltando ceifeiro, tá faltando alguém que venha trabalhar na obra. Então, homens e mulheres de Deus, dobrem os seus joelhos e comecem a orar para que o dono da seara, o Deus Todo-Poderoso, envie ceifeiros, envie trabalhadores para essa obra, porque esse povo está padecendo. Jesus, irmãos, está demonstrando compadecimento para com o povo. Jesus sente a dor daquele povo, mas Jesus olha para a situação e fala assim: tá faltando ceifeiro, tá faltando trabalhador na obra, porque os trabalhadores de hoje, trazendo para os nossos dias, estão preocupados em ir para o lago, estão preocupados em fazer passeiozinho no parque, estão preocupados em ficar indo em shopping, estão preocupados em ir no cinema. Os trabalhadores dos dias atuais estão preocupados no churrasco do final de semana. Os trabalhadores que eram para estar envolvidos na obra estão preocupados com filmes e telenovelas, estão preocupados com seriados. Em nome de Jesus, você que está na obra, dobre o seu joelho e comece a orar para que o Papai do Céu venha enviar trabalhadores, porque a multidão está sofrendo, a multidão está sentindo dores. Jesus se compadece, irmãos. Jesus se compadece e diz aos seus discípulos: comecem a orar para que o papai envie trabalhadores. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. A obra, ela necessita de trabalhadores. Aí fica uma pergunta, e essa pergunta deve ecoar em nossa mente, em nosso coração: o que você tem feito na obra do Senhor? Como você tem olhado para o seu ministério? Servir a Deus para você é uma honra ou é só para passar um tempo? Essa pergunta deve permanecer, irmãos. Jesus está vendo a dificuldade daquele povo da assistência, e não se dá assistência para a igreja sem obreiros, é impossível. É impossível dar assistência para a igreja sem mão de obra. O Senhor está falando: ora para que Deus mande ceifeiros, ore para que o Senhor mande trabalhadores, comece a orar. Na segunda-feira de Mateus 14:14, a primeira multiplicação de pães, ali 5 mil homens, quase 5 mil homens, diz a palavra, 5 pães e 2 peixes. O Senhor então fala assim: ó, como é que é a multidão? Filipe, como é que é? Vai despedir a multidão? Não. Providencie alimento para eles. Mas, Senhor, como é que nós vamos fazer isso? Tem um homem aqui com 5 pães e 2 peixes. Jesus ora, multiplica, e o Senhor se compadece daquela multidão e faz um milagre para a multidão.
Em Mateus 15:32, o Senhor, de novo, na segunda multiplicação, quase 4.000, agora já 7 pães, o Senhor fala, olha, alimenta o povo, ó, não tem como sair para comprar nada agora, Senhor, então vamos abençoar de novo, e o Senhor abençoa de novo, mostrando o quê? O compadecimento de Cristo para com a igreja, para com o seu povo, para com os seus filhos. A misericórdia de Deus sendo exercida, irmãos. Então nós vamos ver que o texto agora, ele vai ganhar um outro rumo. Até agora, o perdão, o amor de Deus, a misericórdia, ela é permanente sobre a vida daquele que se ajoelha debaixo do Santo dos Santos. Aquele que se prostra diante de Deus, ele recebe misericórdia, e acontecerá, nos diz assim o texto de Hebreus, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele invocou, se ajoelhou, pediu misericórdia, e Deus derramou perdão sobre a vida dele. Deus falou, eu te perdoo da tua dívida, era impagável, você não tinha como pagar, mas eu te perdoo da tua vida, da tua dívida, eu te perdoo da tua dívida, vai em paz. E ele sai dali com um compromisso, ó, fica tranquilo que eu vou continuar trabalhando para o reino, viu? Aí vem uma pergunta, irmãos, como trabalhar para o reino com coração sujo? Deus não recebe adoração de gente com coração sujo, não, irmãos. Deus não recebe louvor de gente com coração embrutecido. Deus não recebe adoração, não. Tem muitas pessoas que se tornaram profissionais na igreja em tudo que fazem. Mas, ó, tem um recado de Deus. Se o coração tiver sujo, Deus não recebe adoração, não. Está aqui dentro do contexto de Mateus, e nós estamos vendo o Espírito Santo de Deus está falando, o Espírito Santo de Deus está bradando, chega desse negócio de fazer a obra de qualquer jeito, ou é de Deus ou não é de Deus. Aquele que é limpo, que se limpe ainda, aquele que é sujo e quer ficar na sujeira, que se suje ainda. Mas fazer a obra de Deus de qualquer jeito, não. De forma alguma. O Senhor está falando aqui, está perdoado, meu filho. Ó, Senhor, eu vou continuar trabalhando na tua obra, viu? Vou continuar servindo. Quem não sabe servir no espiritual, não presta para servir no material. Entenda isso. Quem não sabe adorar no espiritual, eita glória, não pode adorar no material. Quem não sabe entregar no espiritual, não pode entregar no material. Em nome de Jesus, desperta a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está voltando. Se o espiritual da tua vida não foi ativada, deixa esse mero profissionalismo, dobra os seus joelhos, que talvez haja misericórdia, dobra os seus joelhos em arrependimento, talvez haja misericórdia para a sua vida. Se não desenvolveu no espiritual, o material é inútil. Aleluias! O Senhor está falando conosco, igreja. O Senhor está ministrando aos nossos corações. Aí vai falar que esse servo, irmãos, entende isso? Como que pode alguém que foi perdoado por Deus? Como que pode alguém que está na casa de Deus ter o coração duro, ter o coração ruim? Como que pode alguém falar eu sou cristão e ser vingativo? Como que pode, irmãos? Isso eu não consigo entender, essa situação. Como que alguém pode falar eu sou crente em Cristo, eu sou um cristão, mas não tem perdão na vida, sobe no púlpito sem reverência, sem temor, pessoas que ficam caçando as outras para se vingar. Lembra, irmãos, a situação de Absalão? Ele ficou 2 anos esperando para matar Aminon, ele ficou 2 anos maquinando maldade, e os púlpitos das igrejas pelo mundo está cheio de homens e mulheres que não são de Deus, que estão com o coração enegrecido, tenebroso, pessoas com a mente maligna. Em nome de Jesus, na minha vida e na sua vida, isso não pode acontecer, em nome de Jesus.
Ah, pastor, mas me fez mal, me atingiu, me tocou. Se liberta disso em nome de Jesus. O Senhor está falando através da sua palavra. Não maquine o mal contra o teu irmão, ame a ele como ama o teu próprio corpo. Eu sou o Senhor, é Deus quem dá a direção, irmãos. Libera o perdão em nome de Jesus. Libera o perdão, para que a tua vida não vá de mal a pior. Então esse servo, irmãos, que recebeu a graça do seu Senhor, ele sai dali, mas ele não sai do palácio. E aqui agora eu quero trazer a compreensão do contexto da época para você. Quando a palavra diz, os servos vieram tratar com o seu senhor, então um servo devia 10.000 talentos. Possivelmente havia-se uma fila de espera para o atendimento particular. Possivelmente, algumas assembleias eram, já se diz o nome assembleia, algumas reuniões eram feitas em muitas pessoas e outras poderiam ser no particular, apenas ali com os soldados, e o Senhor julgando a causa. Então esse homem, ele sai da presença do rei, que pode ser entendido como Deus, como o Senhor Jesus perdoando os nossos pecados. Então ele sai ali da presença do rei e possivelmente no pátio do palácio ele vê na fila um outro coletor, um outro servo, um outro coletor, alguém que também tinha que se apresentar no mesmo dia que ele, para dar satisfação dos impostos que havia prometido para galgar o ministério. Então, esse homem, saindo da presença do rei, ele encontra este outro servo que o devia. E aí, então, a situação vai ser diferente. Alguém que deveria estar com o coração cheio de graça, cheio de alegria, cheio de amor, cheio de perdão, agora vai agir de uma forma inesperada. Por que inesperada? Porque aonde você mais espera misericórdia, ou de quem você mais espera misericórdia, é de alguém que foi perdoado. Todo crente não enche os lábios para dizer, eu fui perdoado por Cristo, agora eu sou uma nova criatura. Não é isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17? Agora eu sou uma nova criatura, um novo mundo, uma nova visão, um novo pensamento. Mas perdão, não. Perdão eu não libero, porque isso aí faz parte de mim. Está caminhando para o inferno. E não sou eu que digo, é o contexto que diz. Está caminhando para o inferno. O perdão faz parte, é princípio cristão. Perdoar. 1, 3, 7, 70 vezes 7. Ilimitado. Então esse servo, agora, ele vai agir de uma forma inesperada, porém compreendida para a época. Os reinos do mundo antigo compreendiam circunstâncias que faziam para pagar os seus impostos. Entenda isso, irmãos. Olha que coisa interessante. Nos dias de César, era assim. Eles dependiam da chuva para ter as suas colheitas. Se o ano fosse ruim, não tivesse chuva ou a colheita fosse mal sucedida, automaticamente essas pessoas não venderiam seus produtos e não poderiam pagar o imposto para César. Mas olha que interessante, e é assim que funcionava no Egito helenista, era essa forma que eles faziam. Para quê? Para que as províncias não fossem à falência, porque se todas as províncias fossem à falência, logo o império sucumbiria. Então, o que fazia César? César liberava o perdão aos coletores, automaticamente os coletores liberavam o perdão aos outros, às províncias. Para quê? Para que todo mundo continuasse de novo do zero a plantar para que quando viesse a colheita pudesse pagar os seus impostos. Então, o que acontecia? O perdão vinha do governo, vinha de cima, do mais alto escalão. Depois alcançava os do meio, depois alcançava os de baixo. E era obrigatório, funcionava assim. E esse conservo, esses homens estão entendendo o que Jesus está falando. Que Jesus está falando assim, não é assim que funciona no Império Romano agora, e também no Egito helenista, não é assim que funcionava. Quando César libera o perdão, ou seja, você foi perdoado de uma dívida grande, automaticamente você tem que perdoar aqueles que estão te devendo.
Por quê? Porque você já não tem dívida. Se você não tem dívida, você não precisa de coleta, porque você não tem o que pagar. Você entendeu? Você não tem o que pagar. Então você foi perdoado por César para perdoar o produtor, para que ele possa ter tempo hábil para poder trabalhar a terra de novo e recuperar o ano que foi perdido, que não teve colheita. Então, o que acontece? O que Jesus está passando? Está dando a lição, o entendimento. Você foi perdoado de cima? Então perdoa o que está embaixo. Você foi perdoado de cima, melhor aplicando, perdoa o que está do lado. Perdoa. E é interessante entender que os servos aqui estão de forma igualitária, são ambos coletores. Mas olha o prejuízo que esse homem vai trazer para o reino, entendendo a história. Observando aí, agora, Mateus 18, 28, 30. Irmãos, estou correndo. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Ele foi perdoado, mas não podia perdoar. Foi perdoado de uma dívida incalculável e de uma coisa pequenina, comparada à dívida dele, era nada. Não podia perdoar. Não posso perdoar, né? Não posso deixar passar, porque tá me devendo. Lembra que nós iniciamos dizendo, a vingança é o sentimento de reparo a um dano causado por outra pessoa. Alguém me desmoralizou na frente da comunidade, alguém me humilhou na frente dos irmãos, então eu tenho que me vingar, ou seja, eu tenho que reparar o dano que foi feito. Não é assim que muitos irmãos agem na igreja? E não é assim que muitas pessoas agem no mundo? Por que eu falo da igreja, irmãos? Porque o julgamento de Deus começa pela igreja e depois alcança o mundo. Mas se a punição vem para os que estão na igreja, imagina para aqueles que estão fora. Mas vem primeiro a correção dos de dentro. Então, para nós que estamos de dentro, se alguém te chateou, se alguém te disse alguma coisa, na frente de alguém você se sentiu, eu fui ofendido, eu fui humilhado. Ei, em nome de Jesus, já passou essa fase. Você está para adorar e para servir a Deus. Você não foi perdoado? Você não cometeu muitas barbaridades diante de Deus? Ele não poderia ter te fulminado e lançado a tua alma no inferno? Porém, ele não fez. Ele te exerceu misericórdia e depois graça. Então, em nome de Jesus, misericórdia. Em nome de Jesus, exerça misericórdia. Então, esse homem não exerce misericórdia, fazendo com que ele cause um prejuízo para quem? Para ele? Não, para o reino. Por que para o reino? Eu te explico por que para o reino. Possivelmente fosse um outro coletor de impostos. Então, o que acontece? Ele tinha que prestar contas também com o rei. Mas o que esse conservo fez? Ele colocou a pessoa que devia prestar contas com o rei na prisão. Automaticamente, todo o imposto que seria colhido por aquele homem já não será mais colhido. Por quê? Porque está preso. Se está preso, quem foi prejudicado nessa história toda? O Senhor que perdoou ele para que perdoasse o irmão e não trouxesse prejuízo para o reino? Ou foi o reino diretamente que foi prejudicado? Automaticamente, Jesus está dizendo, este homem que foi perdoado pelo Senhor e não perdoou o seu irmão, ele causou um prejuízo para o reino. Por quê? Porque aquela pessoa agora está trancada, está trancafiada. Agora, no mundo espiritual, quando você não libera perdão e aumenta essa mágoa, perseguição, irmãos, quantas pessoas são perseguidas na fé? A pessoa só quer adorar a Deus, a pessoa só quer cultuar, mas ele é perseguida por uma massa de liderança da igreja. A pessoa é perseguida por muitas pessoas que têm inveja, cobiça e tantas outras coisas. Vai se converter em nome de Jesus. Deixa essa pessoa adorar a Deus, porque se ela parar de adorar a Deus, o reino vai estar tendo prejuízo e o Senhor do reino vai cobrar da tua vida. Desperta em nome de Jesus. Desperta em nome de Jesus. Coloca na prisão. O que ele não pensou? Não pensou no reino. Porque aquele homem também tinha que se apresentar ao rei. Todas as pessoas que vêm para a obra do Senhor têm que se apresentar ao rei.
E se eu e você exercermos vingança contra essa pessoa e colocar ela fora do reino, ela vai deixar de produzir. E se ela deixou de produzir, se essa pessoa deixou de produzir por tua e por minha culpa, o sangue dela vai ser cobrado de você. Se essa pessoa deixou de produzir porque você foi a peça de empecilho, você vai pagar pelo sangue dessa pessoa. Quem que está perdendo com isso, pastor? O reino. Por quê? Porque aquela pessoa trabalha para o reino, não trabalha para você. Mas ela me devia. Ela me defraudou, ela me desonrou. A justiça é de Deus, irmãos. A justiça é de Deus. E se Deus não for suficiente para cobrar a justiça, não sou eu e não é você. Em nome de Jesus, coloca isso na sua cabeça abençoada, em nome de Jesus. Não é você que cobra, não é sua a vingança, pertence a Deus. Seja um abençoador da obra, seja um homem da obra, um varão da obra. O que acontece? Eu estou partindo para o encerramento, irmãos. Eu sei que está longo, está extenso, mas eu estou partindo para a conclusão. Em nome de Jesus. O que Jesus queria produzir, irmãos? Jesus queria produzir, aqui Jesus está ensinando os seus discípulos para produzir agentes de bênção e não vingadores. Jesus não veio para fazer vingadores. Tem muito crente enganado, tem muito crente no lugar errado, tem muita pessoa, deixa eu reformular, tem muita pessoa se achando cristão e está no lugar errado. O lugar de exercer vingança é lá fora, onde você não tem compromisso com Deus. Quer exercer vingança? Então sai da presença de Deus, sai do refúgio. Sai do lugar do refúgio. Aí ali se mata, se resolve, faz os teus problemas. Ali você está julgado, porque você decidiu sair. Agora, quer servir a Deus, quer servir a Cristo, esteja no lugar de refúgio. E o Deus, o dono do refúgio, diz: chega de guerra, chega de briga, chega de problema. Em nome de Jesus, vai ser feliz na tua vida. Vai tomar posse da bênção de Deus para a tua vida. Limpa o teu coração. Uma pessoa rancorosa, irmãos, é uma pessoa que carrega um ódio no seu coração, e esse servo se tornou alguém rancoroso, que guardava algo no seu coração que não era lançado. Tem muita gente dentro da igreja carregando ódio embutido dentro da alma, adoecendo, criando enfermidade, brotando coisas malignas no seu ser, no seu coração, na sua mente, maquinando mal em todo o tempo. Por quê? Porque tem raiz de pecado no coração. Em nome de Jesus, se liberta disso. Deus está falando: para de guerra, para de briga. O lugar é santo, o lugar é de bênção, o lugar é de misericórdia. Em nome de Jesus. Quando estava na vida lá atrás, você fazia isso. Agora você tem uma vida nova em Deus. Vai ser feliz no Senhor Jesus Cristo. Trabalha esse teu coração em nome de Jesus. Seja um abençoador. Jesus está falando para os discípulos: olha, 70 vezes 7, Pedro. Ilimitado. Seja um abençoador. Seja um abençoador. Deixa o rancor de lado. Deixa a mágoa. Deixa o ressentimento. Ficar vivendo em ressentimento, irmão. Você é cristão. Você é nascido em Deus. Seja agora um agente de bênçãos. Um agente de bênçãos. Em nome de Jesus. Para o fechamento. Aleluias. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado. É interessante, né? Tem muita gente que pensa que só vai para o inferno se estiver prostituindo. Tem muita gente pensando que só vai para o inferno se estiver aí invernado na cachaça, nos vícios, nas drogas, nas atitudes erradas. Mas tem muita gente dentro da igreja, irmãos, em nome de Jesus. Eu não estou falando para você sair da igreja, não. Eu estou falando para você consertar a tua vida, se de repente for o teu caso. Se não for o teu caso, recebe essa palavra que é de Deus. Guarda no teu coração, Salmo 119:11. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor. Se não está servindo hoje, guarda. Porque essa palavra vai livrar a tua alma do inferno. Vai livrar a tua alma do inferno. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Aleluias. Então o Senhor está falando: servo mau, servo malvado. Você é um servo ruim. Aleluias. Então o Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado,
perdoei-te aquela dívida toda, porque você me suplicou. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu me compadeci de ti? E indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos e até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Resposta de Deus. De repente você amanheceu hoje pedindo, Deus, eu preciso de uma resposta do céu para o meu coração. Deus está falando, irmãos, o céu está aberto. Aleluias. O céu está aberto, Deus está direcionando. O Senhor, aquele Senhor, e é lógico, aqui está em letra minúscula, porque Jesus está contando uma parábola e está fazendo uma alusão a esse Senhor agora como ele, mas é um Senhor terreno, para que aqueles homens entendessem, porque Jesus está falando de algo que era da época, que eles poderiam entender e compreender. Então Jesus está abrindo a mente dos seus discípulos, falando para eles, sem perdão, você não é servo bom e fiel. O que está guardado com Deus é para o servo bom e fiel. O servo ruim, o servo malvado, é só o inferno que espera, irmãos. E onde está preso isso tudo, pastor? Só em uma palavrinha chamada perdão. É forte, não é forte? É profunda essa palavra, não é profunda? E tem gente rancorosa dentro da igreja. Tem gente alimentando ódio, não. Já desde a minha infância, não, desde 2010 para cá, não, desde 2015 para cá, não, desde o ano passado para cá, mas eu sou dura, não perdoo. Então Jesus está falando assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. O que acontece? A dívida não foi perdoada? Não é isso que muitas igrejas pregam por aí? Não, uma vez que você vem para Cristo, você participou da ceia do corpo, do sangue, foi batizado nas águas, viva do jeito que você quiser. O inferno não é mais para você, você está em Jesus. Engano, besteira, olha para João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Mas, o meu pai é o agricultor. Olha o que Jesus fala, olha que profundo o texto, irmãos. Todo ramo ligado na videira, todo ramo ligado em Cristo. Está ligado o quê? Em Cristo. Está ligado em Cristo, irmãos. Recebe essa palavra. Está ligado em Cristo. Que não der fruto. Deus faz o quê? Corta. Corta da onde? Corta de Cristo, irmãos. É isso que a palavra está dizendo, Jesus está falando. Ainda que diga que esteja ligado em mim, se não der fruto, o Pai corta e lança no inferno. Da mesma forma que acontece, o Senhor se apresenta para aquele servo infiel, porque denunciaram a prática dele. E o que acontece? Aquele Senhor fala assim, eu te perdoei dos teus pecados. Você deveria, de novo, você deveria, é um dever, não é opcional. Eu não sei se eu perdoo, se eu não perdoo, não sei se merece, se não merece. Você deveria perdoar, assim como eu perdoei a tua dívida. Mateus 6 acontecendo na íntegra, a oração do Pai Nosso, dominical, Jesus. Mateus 6 acontecendo na íntegra. Não perdoa? Não perdoa. O que o Senhor faz? Se ele pudesse viver 250 mil anos, ele pagaria a dívida. Mas a gente sabe que por Hebreus 9, 27, se não me falha a memória, o Senhor diz que ao homem é dado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então não tem como viver outra vida. É uma vida só, né? Só uma vida. Não tem 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas. Ninguém vai, ninguém volta. Morreu, acabou. Então, ao homem é dado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Se ele pudesse viver 250 mil anos, então ele pagaria a sua dívida. Mas o que acontece? Ele já não ia poder mais pagar a dívida. Por quê? Porque ele foi preso.
Ele foi preso, então ele não podia trabalhar, então ele nunca mais pagaria a sua dívida pelo seu corpo. Ainda que de uma forma, né, incabível. Nós falamos, não, ele vai viver 250 mil anos. É impossível. Mas ainda que colocássemos, ele já não poderia mais, porque agora ele foi preso. Ou seja, ele foi lançado pelo próprio Deus ao esquecimento. Acabou. Esquecimento. Acabou. Por quê? Porque é mau. Por quê? Porque o seu coração está rígido. Porque o seu coração está como uma pedra. Porque não libera perdão. Se não libera perdão, não é perdoado. O que resta, pastor? O que resta é o inferno. Então não adianta, irmãos. Eu não estou aqui para desestimular ninguém, não. Se daqui a pouco alguém falar assim, eu ouvi uma palavra do pastor Anderson lá, que se eu não perdoo, não vale nada o que eu estou fazendo. Cada um entenda como queira. E eu sei o que eu falei. Em nome de Jesus. Eu sei o que eu falei. Eu estou direcionando o teu coração. O que te resta é liberar o perdão. O que te resta é buscar em Deus forças para eliminar essa sujeira da tua alma, porque isso aí está destruindo o teu ministério, está destruindo a tua vida. Você está ali, às vezes você chega mais cedo, sai mais tarde, faz tudo que tem que ser feito, mas o teu coração está preso no pecado, está preso na vingança, e a vingança só pertence a Deus e não a mim e nem a você. Se você partiu para exercer vingança, você está dizendo, Deus não sabe de nada e eu que assumo as rédeas. Toma cuidado com isso, varão, varoa de Deus, e seja abençoado com esta palavra e através desta reflexão. Mas eu não poderia, e não vou fazer isso, deixar de fazer uma oração pela vida dos nossos irmãos que participaram conosco deste culto, que ouviram essa palavra do início ao fim, ou que pegaram da metade para frente, ou que pegaram um pedaço dela. Eu não posso deixar de orar pela sua vida. Porque em Ezequiel 36, 26, o Senhor diz que ele tem a capacidade de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele tem a capacidade de colocar dentro de nós um espírito novo. Ele pode fazer isso. Não duvide do poder de Deus na sua vida. Não duvide do poder de Deus no seu coração. Ele pode mudar a sua forma de entender o que é igreja, o que é ser igreja. E em nome de Jesus, irmãos, não compactue com pessoas que vivem uma vida de falsidade, que pregam o amor, mas que vivem a vingança, que pregam, que tomam o microfone na igreja, em nome de Jesus. Se você fazia parte disso, em nome de Jesus. Irmãos, eu sinto na minha alma isso. Em nome de Jesus, se você tomava o púlpito, se você não lidero nada, eu posso cantar, pode não. Pode não. Eu não lidero nada, eu posso cear. Como que você pode cear? Você não liberou o perdão, o teu coração está sujo. Está banalizando o corpo de Cristo, irmão. Está banalizando o corpo de Cristo, irmã. Respeita o ambiente da casa de Deus que é santo. É em memória de Cristo, e em memória de Cristo nós fazemos o que ele fazia. Em memória de Cristo nós andamos como ele andava. Em memória de Cristo nós nos portamos como ele se portava. Em memória de Cristo nós anunciamos a morte dele até a sua vinda para dizer, Senhor, eu estou firmado na rocha e eu sou uma testemunha fiel do seu amor da minha vida. Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Essa palavra é realmente, ela vem dos céus para o meu coração, para o seu coração. Eu quero orar por você que até hoje, eu não sei como, né? Talvez nem você consiga explicar, mas até hoje você vem carregando esse fardo. E Jesus está falando, se livra desse fardo, Mateus 11, 28. Tomai sobre vós, vinde a mim todos os que estáis fracos, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é suave, que é leve. Em nome de Jesus, libera esse sentimento de vingança. Em nome de Jesus, se desfaça desse fardo que pertence a pessoas mundanas, malignas. Um cristão, ele não anda com o fardo do mundo, ele anda com o fardo de Cristo que é leve. Mas você está com o fardo de Cristo nas suas costas, mas Cristo está te carregando no colo, então você não está sentindo nada.
Você está fazendo por amor, você está amando a obra do Senhor, você está liberando perdão todos os dias, e creia, muitas vezes, irmãos, não deveria, mas acontece dentro da igreja muitas coisas que às vezes tentam tirar a nossa paz, a nossa alegria. Em nome de Jesus, não olha para o homem, olha para Cristo. Olha para Cristo, Colossenses 3 na nossa vida, porque busque as coisas do alto, as coisas que não saem de lá de cima, não as terrenas, busque as coisas de cima, olha para Cristo e continue fazendo a obra do Senhor. Essa palavra de hoje não foi para você parar, essa palavra foi para você refletir e começar a fazer bem feito, não foi para você desistir de Deus, mas é para você fortalecer a tua alma e falar: até hoje eu estava andando meio capenga, meio de lado, meio com uma perna só, mas agora eu estou com os meus 2 pés fincados na rocha, e daqui ninguém me tira. Pode vir a correnteza, pode vir a chuva, pode vir a enxurrada e o que for, mas eu estou com a minha casa alicerçada na rocha, e daqui eu não saio. Eu quero orar por você agora, orar pela sua vida, para que o Espírito Santo te alcance aí onde você está, se por acaso for a tua situação. Se não for, que ele guarde esta palavra e que você consiga guardar ela no teu coração. E saiba que o Senhor Jesus Cristo transformou uma vingança ilimitada em perdão ilimitado. Mas acontece que se ele te pegar na prática insistente, a condenação será forte, será de inferno e não de salvação, mesmo estando na igreja. Então, que o Senhor Jesus Cristo abençoe o seu coração, a sua casa e a sua vida. Eu gostaria que você aí colocasse a sua mão sobre o seu coração. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida, né? Tudo que se deve guardar, Salmo 119, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, né? Tudo que se deve guardar, você guarda o teu coração. Guarda ele, esconde lá no teu coração a palavra do Senhor, guarda o teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Palavra de Deus, dos céus, para a nossa vida. Eu quero orar por você agora. Senhor, eu te dou graças pela vida de cada um dos meus irmãos que durante todo este culto receberam essa palavra. O Senhor sabe a quem fala e a quem direciona, e eu sou uma das pessoas que recebeu essa tua palavra de bom grado, porque o Senhor é aquele que ministra a igreja. Em nome de Jesus agora, Pai, existem muitos homens, muitas mulheres, até jovens, outras senhoras, senhores, que têm vivido uma vida, Senhor, no Evangelho, e outros fora dele, mas que têm carregado sentimento e vingança. Em nome de Jesus agora, Pai, que o teu Espírito, Senhor, agora toque esta vida que está em lágrimas agora. Que o teu Espírito toque, Senhor, esta alma agora, Senhor, que com urros e sussurros, Senhor, Pai querido, está tentando deixar ir aquele ressentimento que é de anos. Senhor, filhos que não perdoam os pais, pais que não perdoam os filhos, irmão que não perdoa irmão, avó que não perdoa neto e neto que não perdoa avô. Em nome de Jesus, Senhor, pessoas de trabalho que não se perdoam, pessoas que servem no mesmo ministério, na mesma igreja, que não se perdoam, porque têm os seus corações pedrificados. Papai amado, o Senhor é um Deus que olha dos altos céus e que tem o poder de mudar toda a situação. A tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração contrito. A tua palavra diz que o Senhor não rejeita, Senhor, um coração aquebrantado. Oh, Deus da glória, a tua palavra vem como, Senhor, a rocha, Senhor. A tua palavra vem como, Senhor, uma marreta, um martelo que esmiuça a pedra. E em nome de Jesus agora, Senhor, eu creio que muitos corações que estavam endurecidos começaram a ser quebrados. Que muitas situações, Senhor, que não era liberta, Pai, agora, Senhor, tornarão-se libertas pelo poder da tua palavra.
Então alcança este irmão e esta irmã que agora, Senhor, com o coração aberto, estão dizendo: Pai, eu quero perdoar. Pai, eu preciso de aprender a perdoar. Pai, eu preciso de aprender a liberar misericórdia. Me ensina, me ajuda, socorre agora, Deus. Socorre agora essas pessoas e tragam elas para o refúgio, para terminar a guerra, para terminar a luta de interesses. Em nome de Jesus, Senhor, que esse desejo de vingança desapareça agora, em nome de Jesus, papai. E tu és Deus que cura. Ministra agora, Senhor, a cura interior, Senhor, a cura na alma, a cura no coração, e liberta, Deus. Liberta os teus filhos, os teus servos, Senhor, de toda obra do maligno que tem imperado na mente e no coração. O desejo de ódio, Senhor, o desejo de vingança, o desejo de sangue que caia por terra agora em nome de Jesus. Traga, Senhor, e implante, Senhor, em cada coração, Senhor, agora um coração de carne, um espírito novo, coração que perdoa, que ama, que alcança, em nome de Jesus, Pai. Que a tua obra seja realizada em cada família e que ela possa se refletir em uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Certo de que tu és um Deus que ouve a oração dos teus filhos, nós te rendemos graças. Papai amado, se durante toda essa ministração alguém esteja entregando, Senhor, a sua vida para ti, que o Senhor alcance essa pessoa no seu lar agora. Que o Senhor coloque o nome desta pessoa no livro da vida. Se alguém estava estacionado na obra, Senhor, e não tinha entendido o processo do serviço no reino, que ela seja alcançada agora e reintroduzida para dar frutos, para não ser lançada no inferno, mas para ser tocada pelo poder e pela presença do teu Espírito. Deus santo e fiel, maravilhoso e tremendo, nós te amamos e te adoramos, porque tu és santo, bendito e tremendo, pois tu és Deus de eternidade a eternidade. Aleluias. Estenda as vossas mãos aí, irmãos. Aleluias. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês. Não sei você, mas meu coração está em chamas. Ah, Deus da glória. Oh, Deus tremendo. Aleluias. Hoje tem perdão, irmãos. Tem perdão acontecendo em famílias hoje. O Espírito Santo está botando no meu coração aqui tão forte. Tem perdão, tem reconciliação. Tem reconciliação acontecendo. Tem pessoas que estavam doentes. O Espírito Santo de Deus está te curando hoje. Em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está te curando hoje. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja, sobre todos vós. Que todos digam amém. Aleluia.